Olá, seja bem-vindo a mais um Saúde. Hoje no programa você vai acompanhar um bate-papo sobre os perigos das drogas lícitas e ilícitas. Hoje tem estudos que mostram que a maconha, que é tida como uma droga mais ou menos leve, né? Ela provoca, em muitos casos, o aparecimento da esquizofrenia. Tem também um consultório odontológico onde o barulho do motorzinho não dá medo em ninguém. Tem uma sensação de relaxamento, de bem-estar e de sonolência junto com a amnésia. E você vai descobrir que mulheres que praticam futebol vivem mais e melhor. Qualquer tipo de esporte anaeróbico, ele é benéfico para o coração. Você não pode perder. O Saúde começa agora. Só de pensar em consultório odontológico, muita gente desiste de tratar dos dentes. O medo vai desde uma simples limpeza até uma complicada cirurgia de canal. Mas com o auxílio da sedação, os profissionais têm atraído pacientes que agora dão adeus ao temido barulhinho do motor. A chamada odontofobia atinge de 15 a 20% da população. O medo de ir ao dentista pode comprometer a saúde bucal. Alguns profissionais recorrem ao método da sedação para que a sensação de um ambiente tranquilo e confortável possa ser transmitida ao paciente. A sedação é uma das modernas técnicas para aliviar a tensão causada durante os tratamentos e procedimentos cirúrgicos. Sedação é uma maneira que nós temos de deprimir o nível de consciência do paciente, de maneira que ele tenha uma sensação de relaxamento, de bem-estar e de sonolência junto com a amnésia. E isso nós utilizamos para fazer vários procedimentos. Existem maneiras diferentes de aplicar a sedação. Pode ser por inalação de gases por meio de máscaras, injeção intravenosa ou medicamentos orais. Para que um profissional possa utilizar o método, é essencial que o consultório dele apresente uma estrutura que garanta a segurança do paciente. Você tem que ter um ambiente cirúrgico adequado, você tem que ter uma central de gases. Essa central de gases compreende o oxigênio e os outros gases que você vem usar, óxido nitroso, ar estéreo e outros mais, com todos os parâmetros de monitorização do gás na central, ou seja, qual a pressão de gás que você tem, qual o volume de gás que você tem, se você tem um volume de gás reserva. Além disso, nós temos o que nós chamamos de bala de transporte. Existe uma bala de oxigênio que ela é permanentemente checada, assim como um extintor de incêndio. A anestesia geral é diferente da sedação. Na primeira, a pessoa fica inconsciente. O paciente é entubado e respira com a ajuda de aparelhos. Na sedação, você mantém todos os seus reflexos protetores. Você respira espontaneamente, você não tem um aparelho respirando para você com um tubo na sua boca. Você mantém o reflexo da tosse, você é capaz de se comunicar, por exemplo. Durante a sedação, eu converso com o meu paciente, eu falo, a senhora pode virar para cá um pouquinho, abra a boca ou levante a cabeça, e o paciente vai obedecer a todos esses comandos. Eu posso perguntar, você está bem? O paciente vai me responder. E o que é interessante, depois ele não lembra de nada disso. Marcela passou a ter medo de dentista depois de uma complicação no dente ciso. Para evitar o trauma, optou por refazer o tratamento sedada. Eu acho muito angustiante, muito tenso você ficar vendo todo o procedimento cirúrgico, a abertura de gengiva, o sangramento, a questão de você sentir a raspagem em osso. Então, com esse tipo de procedimento, você não sente nada, você não vê nada. Então, você fica calmo e quando você acorda já acabou. Antes de ser sedado, o paciente passa por uma série de exames. Todo paciente ele vai passar por um processo de avaliação pré-anestésica. Então, nesse pré-anestésico, nós vamos investigar qualquer doença de base que esse paciente tem, se ele é hipertenso, se ele faz uso de medicação, principalmente medicação antidepressiva, se esse paciente é diabético, qual a condição, qual o estado geral de saúde desse paciente, para que a gente possa estar admitindo o paciente para fazer o procedimento. Esse é o próprio princípio da bioética, é não fazer nenhum mal ao seu paciente. Algumas pessoas precisam ser medicadas na noite anterior ao procedimento. Isso garante que a sensação de tranquilidade e segurança possa ser proporcionada de forma integral e sem riscos. É um procedimento bem seguro, principalmente depois da consulta pré-anestésica.
né? E o paciente é um conforto para ele estar dormindo, ele não vê as picadas da agulha da anestesia local. A grande paixão do brasileiro, o futebol, ganha cada dia mais chuteiras cor-de-rosa. As mulheres aderiram ao esporte e, segundo especialistas, a prática é a mais completa para a ala feminina. O futebol exige mais do que dribles, arranques, gritos e corre-corre em campo. O esporte é puro condicionamento físico e traz benefícios para o corpo e mente. Do ponto de vista cardiovascular, qualquer tipo de esporte anaeróbico, ele é benéfico para o coração, principalmente se praticar de maneira moderada. A cada lance, a musculatura e os ossos são fortalecidos. Tanta energia atrai cada vez mais as mulheres. O bate-bola feminino é uma disputa de craques. A grande diferença é a dinâmica de jogo, que nunca a gente pode comparar o masculino com o feminino em relação à dinâmica de jogo. Agora eu já posso considerar tecnicamente e taticamente que as mulheres hoje elas são mais aplicadas do que o homem. No domínio da bola, um verdadeiro desfile em campo. A ginga é garantida. Já o rendimento pode cair de acordo com o período fértil das jogadoras. O rendimento ele depende sim da parte fisiológica do atleta. Então, pós-menstrual, pré-menstrual, a gente sabe dessas atletas, elas convivem em grupo. Isso facilita elas estar no mesmo período está menstruando. Mas, independente disso, às vezes tem que tirar um atleta de competição de alto nível, porque ela está numa fase que o rendimento dela não está legal, justamente por causa do período menstrual. A prática exige muito dos músculos, o que faz o corpo ficar mais definido. O consumo de oxigênio é tão alto que, em meio aos passes, é até difícil segurar o fôlego. Respiração, reposição e relaxamento. O futebol é uma atividade completa. É muito importante também o condicionamento aeróbico cardiopulmonar para você ter uma recuperação mais rápida e mais rapidamente estar apto para fazer novas arrancadas, novos deslocamentos laterais com rapidez, cabeceios. No futebol feminino, se ela não tiver um condicionamento em torno de 65%, elas não conseguem jogar o futebol que é praticado hoje. E as boleiras, acostumadas a suar a camisa, dão a dica para a mulherada que pensa em calçar as chuteiras e cuidar do corpo. No futebol, atleta ou esportista que está praticando esse esporte, ele está favorecendo todo o movimento, o corpo todo. Hora nenhuma, o cérebro tem que pensar toda hora, tem que controlar a respiração, então é um esporte que exige muito do atleta. As minhas amigas estão perguntando, qual que é o segredo que você consegue? Gente, é o futebol. No próximo bloco, uma entrevista sobre como agir ao ter um dependente químico na família. A pessoa estoca a família, quando não consegue, eventualmente rouba coisas de casa, vende e vai num processo assim, progressivo de degradação cada vez maior. Não saia daí, a gente volta rapidinho.